Olá, seja muito bem-vindo ao CasaCast de hoje, em parceria com Lidera Mulher, trazendo muito conteúdo para você sobre empreendedorismo feminino. E hoje eu estou aqui com a Luciana Ivanic e veio conversar com a gente sobre como superar desafios. Essa eu também quero saber, viu, Luciana? Ah, muitas dicas. Eu vou ler um breve currículo dela aqui, ó. Tô até com a minha cópia aqui, ó. É fundadora e proprietária da PIEC Pães Artesanais, vencedora do prêmio Empreendedora, categoria MEI 2021, embaixadora e mentora do prêmio Empreendedora Curitibana de 2023, palestrante e mentora de mulheres em situação de vulnerabilidade financeira, membro da Igreja Batista do Bacaxerri, a serviço do grupo Lidera Mulher, lá de Curitiba, né? Uhum. E mãe de 3 meninas maravilhosas. Maravilhosas. Como que você consegue, Luciana? Olha, conseguir a gente não consegue, né? Mas a gente está sempre dando um jeitinho, assim. A PIEC, ela veio na pandemia, ela surgiu na pandemia, eu trabalhava com eventos na época, e quando veio a pandemia foi assim, né? Primeiro setor que fechou foi de eventos. É verdade, o setor de eventos sofreu muito. Sofreu muito mesmo. Então, o que eu fiz? Eu tinha uma reserva, falei, então vamos se virar, né? Comecei a vender máscara de pano, passei um mês produzindo e vendendo máscara de pano. Aí todo mundo já tinha máscara de pano, comecei a vender, peguei representação de álcool gel e totem de álcool gel. E aí ia vendendo nas portas das clínicas, hospitais, fui vendendo. Só que também chegou uma hora que todo mundo já tinha o totem de álcool gel. Falei, então já tenho que pensar em outra coisa. E aí comecei a fazer os pães, uma amiga começou a pedir, né? Ai, faz o pão. E eu tinha uma resistência, um bloqueio. Eu dizia, eu nunca vou trabalhar com comida, não quero trabalhar com comida. E Deus fez um trabalho enorme no meu coração para dizer, não, é aqui que eu quero que você esteja, entenda isso. Você sabe que ele é especialista, né? Ele é especialista, em fazer o que ele faz nas nossas vidas. E a gente é teimoso, né? Nossa, como eu briguei. Mas enquanto você tá teimando, aí tá... Como eu briguei, até o dia que eu me vi fazendo 40 pães num dia. Aí eu falei, isso é uma empresa. E disse, Deus, tá bom, vamos lá. Eu vi que você já falou um pouquinho, né, da empresa de pães, mas vou voltar um pouquinho para você explicar para quem está nos assistindo. Eu li um pouquinho aqui do seu breve currículo, né, que tem muita coisa aí, mas como eu falei, você é uma mulher multitarefas e eu queria que você falasse assim para o pessoal que está nos assistindo, quem está nos ouvindo, quais são as outras funções da Luciana? Então, a principal, primordial é mãe. Eu sou mãe de 3 meninas maravilhosas, Daniela, Catarina e Alice. E esse é o meu primeiro ministério na vida, né? Elas são... Família. A família. Minha família é tudo. Mentorar mulheres também em situação de vulnerabilidade financeira. Eu sinto, esse é o meu chamado. Eu olho para essas mulheres e eu sinto que elas precisam de um apoio. Às vezes é aquele empurrãozinho inicial, né, para conseguir seguir. E no mundo hoje a gente vê que os homens, eles têm tido uma dificuldade muito grande de entender o papel deles, né, independente de ser o marido ou ser o ex-marido. Então, essas mulheres geralmente elas sofrem por conta de uma separação e um abandono financeiro. E elas acabam tendo que arcar com os custos da vida dela, dos filhos e muitas vezes até da família, né? Para conseguir seguir vivendo. Então, as mulheres que eu atendo, geralmente elas são mulheres que vivem com família, com mãe, com os familiares, sustentam sozinhos os filhos, estão na briga pela pensão. Então, eu ajudo essas mulheres a se enxergar como protagonista da vida delas mesmo, como uma pessoa que tem a capacidade de conseguir aumentar aquela renda delas. Gerar recursos, aumentar, né? E sempre com foco assim, nos dons, né? O que ela tem, que ela faz de melhor, o que ela pode transformar em uma renda. E aí eu dou toda a mentoria empreendedora mesmo, ajudo elas a desenvolver uma possibilidade de negócio, né, que talvez depois vire uma possível empresa, no tempo que elas têm fora do trabalho formal delas. Entendi. Né? Então, quando se fala assim, vulnerabilidade social, não quer dizer que a pessoa
está vivendo em situação Não. De extrema, por exemplo, extrema pobreza, vamos colocar. Não, é uma pessoa que vivia talvez na dependência de alguém, né? E você aí entra, Luciana, para mentorear ou mentorar, não sei qual seria. Mentorar e ajudar ela a se reencontrar. Exatamente, dentro daquilo que ela já faz. Dentro daquilo que ela já faz, dentro daquilo que ela já tem um conhecimento. Geralmente, essas mulheres, elas buscam coisas dentro da confeitaria, dentro do artesanato, a produção manual, que são coisas que ela já faz dentro de casa e que a gente consegue transformar em uma fonte de renda. Né, para ajudar até essa mulher a sair dessa situação de vulnerabilidade e conseguir se olhar com valor, né? Porque a primeira coisa que essa mulher perde, que essas mulheres perdem, né, quando elas se veem perdidas mesmo, a primeira perda delas é da identidade. Então, o que eu tento trabalhar é esse resgate da identidade delas e sempre com foco bíblico, né? À luz da Bíblia mesmo. O que a gente pode fazer, né, para que ela se reencontre enquanto uma mulher e ela encontre a identidade dela novamente. Além disso tudo, ainda tem a fabricação dos pães artesanais, né? E aí entra a produção dos pães também, que é a fonte, minha fonte de renda, né? Não é a fonte principal da família, mas é uma fonte de renda da minha família. Que aí também é uma história linda, porque entrou as minhas filhas. Como eu comecei as vendas grossas, grandes, dentro do meu condomínio tem 207 apartamentos. Então, nessa época, eu criei um grupo de compra, venda e troca no WhatsApp e comecei a fomentar o empreendedorismo dentro do condomínio também. Porque na época a síndica se queixou que tinha aumentado em 30% a inadimplência. E aí eu fiz essa proposta para ela. Eu falei, a gente precisa ajudar as pessoas a aumentar a renda. O que podemos fazer? Vamos fazer uma feirinha? E ela falou, não pode. E depois que ela saiu, a síndica que assumiu, a primeira coisa que ela falou, Lu, bota para rodar a feirinha. E a gente conseguiu fazer a primeira edição da feirinha do condomínio em junho de 2021. Lá em Curitiba? Lá em Curitiba, no meu condomínio. A primeira feira tinham 10 expositoras, sempre mulheres. Não é uma coisa que foi limitada a mulheres, mas foi engraçado que só mulheres se envolveram. E hoje a gente tem mais de 20 expositores e é uma feirinha que acontece mensalmente. Todo primeiro sábado do mês ela acontece no condomínio. Fomentou o empreendedorismo, mulheres saíram de empregos que deixaram empregos para viver do empreendedorismo, daquilo que elas começaram a fazer ali. Semijoia, geleia, compota, sabe? Coisa linda de ver, assim. E qual é o bairro que acontece Cabral. Isso? No Cabral. No Cabral. Nossa, que interessante. Então, hoje a gente tem uma comunidade empreendedora no condomínio, que fomenta realmente o empreendedorismo. Ali a gente conseguiu fornecimento de produto de limpeza para o condomínio, diminuiu o valor que a gente pagava em 70% de produto de limpeza, porque o fornecedor é um condômino, sabe? Então, vários negócios foram fechados dentro do condomínio. E tudo isso partiu de um momento... eu vou falar assim, porque quando ocorreu, né, a pandemia, todo mundo se desesperou, né? Sim, a princípio, né? Sim. Principalmente, igual você falou, quem trabalhava no ramo de eventos. Na época também a gente prestava bastante serviço para essa área, sabe? Então, no primeiro momento você fica assim, meu Deus, e agora? E né? agora? Eu vou fazer para onde eu vou? E a gente não enxerga as oportunidades, né? Sim, e aí que para mim é muito importante falar das dificuldades e como superar as dificuldades. Eu ia te perguntar qual foi a sua maior dificuldade, qual foi o maior problema que você teve que superar? A minha primeira dificuldade foi aceitar que sim, eu tinha o dom de fazer os pães de fermentação natural e que sim, as pessoas iam continuar consumindo, porque um dos ramos da pandemia que só cresceu foi o alimentício. É verdade, né? E cresceu muito. Cresceu muito. Então, assim, as pessoas não deixaram de comprar comida. E fazia todo sentido eu me envolver na venda dos pães, na produção e venda dos pães. E aí, a primeira dificuldade foi quebrar isso, foi dizer, tá, então, muda a cabeça, trabalha um pouco essa mente para entender que esse ramo é um ramo que vai prosperar e que se você abraçar isso, né, de coração e aceitar esse desígnio, porque caiu como um desígnio mesmo, né, vai prosperar, vai dar certo.
E foi uma luta, porque eu produzia os pães na cozinha da minha casa. Né? Você iniciou em casa? Comecei em casa. Hoje vocês têm Hoje eu tenho uma cozinha próprio, né? Mas eu fiquei 2 anos produzindo em casa. Tinha dias que eu produzia 100 pães na minha cozinha. Então começou a ficar uma coisa incômoda, e aí foi um outro grande desafio que eu tinha que lidar com a alimentação da minha família na cozinha, que não podia misturar com a produção da empresa. É verdade. Né? Então, quando eu estava produzindo, eu lembro que era uma briga. Eu tinha que tirar as crianças de perto. Ou então, vai entrar na cozinha, bota a touquinha, põe a touca e o avental, não pode entrar assim. E isso começou a ficar muito estressante para a família toda. Né? Porque tinha dias que tem que almoçar, mas eu estava com a mesa cheia de pães esfriando na esteira. E aí, como é que faz? Vamos comer no sofá. Isso começou a quebrar muito a rotina da minha família. E eu sou uma pessoa muito regrada. Eu preciso muito daquela rotina. E isso começou a me deixar muito irritada. Então, eu vi naquele momento que eu precisava dar um passo de fé e dizer, não, agora eu vou investir em outra coisa. Vou tentar sair daqui e vamos. Mas acabei tendo outra dificuldade, porque eu tive um burnout. Então, fiquei doente, fiquei 3 meses, assim, demorei para me restabelecer. Eu tive uma paralisia corporal total por causa desse burnout. E aí foi quando Deus falou no meu coração assim, então tá, agora para e me escuta. Escuta o que eu tô te dizendo. Não é para você se destruir, é para edificar a tua família. Olha para frente, só segue o que eu tô dizendo. E eu lembro que, assim, eu parava tudo que eu ia fazer, eu dizia, Deus, e agora? Para onde que eu vou? E fui passinho de formiga. Então, quando eu abri a minha cozinha, foi a paz. Eu lembro que o primeiro dia que eu fui trabalhar na minha cozinha, eu cheguei em casa às 6 horas da tarde e chorei. Porque eu falei, meu Deus, eu vou descansar pela primeira vez em 3 anos, eu vou descansar. E foi mágico, sabe? Foi uma coisa assim, foi sobrenatural. Porque eu não descansava, eu estava o tempo todo ou trabalhando na empresa, ou cuidando da casa, ou cuidando das crianças. Eu estava o tempo todo, né, no modo automático. Então, eu precisei passar por essa dificuldade de saúde mesmo, para entender que não é assim que as coisas precisam acontecer. Eu acredito assim, que essa dificuldade que você falou de descansar, é uma dificuldade que a maioria das pessoas enfrentam, né? De aceitar que você precisa parar. Você precisa ter um tempo para você, né? E isso você só vai perceber quando você adoece. Quando acontece. Quando você perde alguém que você ama, né? Então, quanto antes você detectar isso, é melhor, né? E hoje você tem alguém que te ajuda? Você tem uma equipe? Eu estou em fase de entrevista ainda. Estou selecionando pessoas para trabalhar junto comigo. Porque como eu levo junto a parte de mentoria, essa assistência a mulheres, junto com a empresa, e é uma área que para mim é muito importante, essa assistência para mulheres. Então eu preciso de alguém para que a empresa continue crescendo, continue rodando, e eu não precise abrir mão dessa assistência para mulheres, né? E uma pergunta, como você faz para se dividir entre esse projeto que você tem com as mulheres e a casa, que a mulher nunca se desvincula disso, por mais que tenha alguém para ajudar em casa, não se desvincula, e também a empresa dos pães artesanais? Na verdade, eu precisei entender que eu sou uma só e que não tem a divisão, né? Porque quando a gente tenta separar, nos dividir, a gente quebra mesmo, né? Então eu precisei entender que, assim, a Luciana que está na cozinha produzindo, ela continua sendo a mãe que está de olho na lição que está sendo feita na sala do lado, continua sendo a mãe que está de olho no que a filha está mexendo no celular, continua sendo a mãe que está pedindo para a filha que ficou em casa pendurar roupa, né? E pensando em tudo isso. E a Luciana mentora, a Luciana que apoia essas mulheres, ela continua sendo a Luciana que está ali na cozinha, né? Dizendo para aquelas mulheres, olha, para mim também não é fácil, mas é possível, né? A gente consegue. Tem um limite, então, e aí que eu trouxe várias dicas de como você vai dar conta desses desafios, né? Como que você traça essas estratégias para que você consiga continuar ganhando dinheiro, né? Que isso é muito importante, a gente não pode tirar o valor disso,
né? Do ganhar dinheiro, do crescer, do prosperar. Afinal, Deus, é isso que Deus espera da gente, né? A prosperidade, né? Ele nos criou para prosperidade. Eu sou apaixonada por aquele versículo que ele diz: tenho vida e vida em abundância, abundância, né? É isso que ele espera de nós. Então, quando a gente se divide mesmo, né? Perde a abundância. Então, a gente precisa abundar em todas as áreas. Eu não consigo separar a Luciana mãe, a Luciana esposa, a Luciana, sabe? Elas estão todas juntas e eu uso todas elas para apoiar mulheres na criação das minhas filhas, na empresa. Só que hoje eu consigo pôr limites, né? Então, quando eu falo do como superar os desafios, são pequenas técnicas mesmo. Eu falo, são micro hábitos que a gente precisa desenvolver para conseguir fazer a vida andar. E é aquilo, o perfeito não existe. Né? A gente outra coisa difícil da gente aceitar. Exatamente. E eu sempre fui extremamente perfeccionista. Nossa, eu sofria se não estava perfeito. E eu precisei entender que o feito é o melhor que o perfeito. Não dá para ter tudo perfeito. Eu preciso delegar coisas e as coisas não vão ser feitas como eu faria. E tá tudo bem. Né? Não é um problema. Não é um problema que a minha filha pendurou a roupa toda embolada no varal. Não é um problema. Em algum momento ela vai entender que não é assim. Mas não adianta eu ficar louca e surtar com ela, né? Porque daí depois ela vai fazer de má vontade. Então, entender que as coisas não vão ser sempre do meu jeito, mas que se eu traçar algumas estratégias, né, tiver os meus micro hábitos ali, eu consigo conduzir a vida e a família de uma forma satisfatória e próspera. E quando que você começou a entender isso, Luciana? Depois que eu fiquei doente. Antes você era Antes ligada eu era no 220. Eu dormia 3 horas por noite. Meu Deus. Eu tinha insônia, eu não conseguia dormir. Eu estava o tempo todo pensando o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer. E eu não tinha um limite. E é muito engraçado que nessa época eu não prosperei tanto. Estava sempre preocupada? Estava sempre preocupada. Estava sempre apagando incêndio. Contas, né? Como sempre apagando incêndio e não prosperava. E não prosperava. E nessa época foi quando eu ganhei o prêmio. Então, quando eu ganhei o prêmio, com o prêmio veio muita coisa maravilhosa e junto veio muita coisa ruim, né? Que é aquilo, você saber peneirar as oportunidades. Então, as oportunidades, elas vêm, você tem que olhar e dizer, opa, peraí, né? Ajoelha, ora e diz, Deus, é isso, não é? É isso, não é? Muitas pessoas oportunistas, né? Querem pegar carona no nome, na fama. Então, isso começou a me sugar muito também. E no prêmio, eu ganhei 4 cursos e mentorias. Então, eu ganhei o curso Mulheres de Negócio de Portugal, ganhei uma mentoria de LinkedIn, uma mentoria de imagem e mais um curso que eu não lembro. E eu fiz tudo. Tudo. Então, eu assisti a aula às 6 da manhã, assisti a aula às 10 da manhã, eu tinha muita coisa. E a minha crise, o burnout que eu tive no último dia da minha última aula da mentoria que eu ganhei. Estafou mesmo, Estafou. Né? Eu assisti a aula, quando eu resolvi o último problema que eu precisava resolver naquele dia, parece que meu cérebro desligou e disse, agora deu, agora parou. Sabe? Então, foi assustador. Mas hoje eu olho como um grande aprendizado, né? Que não dá pra gente abraçar o mundo. Não tem como. E outra coisa que a gente se engana é a mulher, nós somos multipotenciais, mas nós, infelizmente, não somos multitarefas. Alguma coisa sempre vai ficar descoberta quando a gente tenta fazer tudo. Né? Então, aceitar que não somos perfeitas e não vamos dar conta de tudo. Tá tudo bem, né? Fazer essas escolhas também de prioridade, né? De Exatamente. Importante, de prioridade. E eu acho que resolvendo, né? Você vai resolvendo os problemas, porque ainda mais quando a mulher ela faz muitas coisas, como você, né? Então, cuida do filho, cuida da casa, cuida da empresa e você não pode, vou colocar assim na linguagem popular, não vou deixar a peteca cair, né? Não pode. Mas nós somos seres humanos, né? Então, tem uma hora realmente que alguma coisa que vai desandar. Vai desandar. E igual você falou, tudo bem. E tudo bem, né? E tudo bem.
Tá tudo né? bem. Esse é um exercício também que a gente tem que fazer todos os dias, né? Sim. Quando você começa a explodir, né? Igual você falou, ai, minha filha não pendurou a roupa direito no varal. Você finge que nem viu, passa reto olha, e agradece, filha, obrigada por pendurar roupa para nós. Olha, lá em casa tem uma pilha de roupa para guardar no canto da minha cama, que eu brinco, eu falo que é a árvore de Natal. Árvore de Natal. Eu também tenho dessa. E ele fala, não, é a árvore de Natal, gente. Aí eu entro assim, eu não vou olhar, eu não vou olhar, eu não vou... Lá em casa são 5 pessoas, então pensa o tamanho do meu pinheirinho. Pensa o tamanho da minha árvore. Já tá prontinho para assim, dezembro, e né? tá tudo bem. É isso aí. Tá tudo bem, assim. Eu falo, hoje eu olho, eu surtava com essas coisas, sabe? Até porque nessa época, eu lembro que eu era muito influenciada pela opinião das pessoas. Então, às vezes, familiares chegavam lá em casa e diziam, nossa, não vai dobrar as roupas? Nossa, aquilo me doía, sabe? Meu Deus, realmente eu tenho que dobrar as roupas. Hoje eu olho e digo, não vou, se você quiser, você pode dobrar, por favor. Então, sabe, não me importa mais o que as pessoas pensam. Por quê? Porque eu sei que eu deixei de dobrar a roupa naquele dia, porque eu fui jogar um jogo de tabuleiro com as crianças, porque eu fui jogar Uno com as crianças, sabe? E não vou dobrar roupa, vou jogar Uno. E tá tudo bem, porque eu preciso ter todos os dias um tempo de olhar nos olhos delas. Porque é incrível. Elas conversam, elas me contam muitas coisas, mas tem dias que só de olhar no olho eu vejo, opa, esse olhar tá diferente. Filha, o que aconteceu? E aí vem, né, o que aconteceu. Então, né, uma conversa que não ia surgir na hora do almoço, na hora da janta. Ou na hora que você tá guardando a roupa, exato. Né? Então... É uma conversa que surgiu ali, na brincadeira e tal. Exatamente. E ela se sentiu à vontade para falar e eu percebi. Então, isso para mim hoje é muito mais importante do que desfazer a minha árvore de Natal. Deixa ela lá, tá bonita. Deixa ela lá. É mais importante do que passar o aspirador. É mais importante que qualquer outra coisa. Sabe? É isso que porque tem que ser o pensamento. Esses momentos a gente não retoma. É verdade. Né? E a árvore de Natal, rápido. Em algum momento a gente guarda, né? Mas esses momentos não voltam. Luciana, nas suas palestras, além desse tema, né, de superar desafios, quais são as outras abordagens que você faz? Então, o superar desafios, eu gosto muito de abordar uma parte bem prática mesmo, né? O que é possível trabalhar quando a gente enfrenta alguns desafios dentro da empresa. Então, a gente tem a parte de marketing, a parte de vendas, né? Algumas dicas do que podemos fazer. Eu gosto de falar muito sobre a história. Eu gosto muito de contar histórias, de contar a minha história. Eu sou apaixonada pela minha história. E eu gosto que as pessoas olhem para si e contem a sua história. Né? Eu falo que cada história é muito rica e a gente precisa aprender a contar a nossa história para as pessoas. E hoje em dia o marketing ele está muito voltado para isso, né? Para o storytelling, para o copy. Então, se a gente não souber contar a nossa própria história para as pessoas não vão conseguir contar a história do produto que elas vendem, do serviço que elas prestam. Né? Então, trabalhar essa questão da história, né? Toda a história. Como que você liga a sua história ao seu negócio, a sua história à criação dos seus filhos, a sua história à sua fé, né? Onde entra cada pedacinho da sua vida dentro da sua história. Conte isso. Eu sou apaixonada pelo storytelling também. Acho que isso enriquece muito qualquer conversa, qualquer negócio. Ele só cresce. As pessoas gostam de histórias, né? Elas se relacionam. A gente conta história desde os primórdios. Exatamente. Né? A nossa cultura, os homens das cavernas, eles não eram comidos por tigres porque alguém contou para ele a história que o tigre ficava atrás da árvore e ele não podia sair à noite para caçar. Né? Então, as histórias, elas são parte da nossa vida e a gente precisa resgatar isso. Porque até isso hoje foi se perdendo. Né? As famílias não têm mais tempo de contar histórias. E isso eu percebi um dia quando a minha filha me perguntou: mãe, é verdade que a sua mãe não é sua mãe é sua madrasta? Eu falei, meu Deus, eu nunca contei essa história para vocês, porque eu fui criada pela minha madrasta desde pequenininha, então para mim era, né, tava ali, não era uma história a ser contada. E aí eu percebi, eu falei, nossa, eu preciso contar as minhas histórias para as minhas filhas. E comecei a estudar storytelling, copy e vi, meu Deus, tá tudo muito relacionado, né? E hoje em dia, que a gente vê no marketing que as pessoas não querem mais comprar o produto, elas querem comprar a experiência,
a gente precisa saber contar a nossa história para convencer a pessoa, para gerar essa empatia, essa identificação. Né? Então, eu falo muito sobre o storytelling, sobre essa parte da história. E eu tenho dado muitas aulas e palestras em escolas, porque com o novo ensino médio, dentro do currículo do novo ensino médio, segundo ano, eles têm aula de empreendedorismo. Então, além das mulheres, você também dá palestras para alunos do novo ensino médio, que mudou muita coisa, né? Isso, porque as professoras que estão dando aula para essa disciplina, né, de empreendedorismo, elas são as professoras de matemática, elas são as professoras de português, de história, que foram realocadas para essa disciplina. Não são pessoas que empreendem ou empreenderam, né, assim, de fato. Então, elas estão chamando, elas já me chamaram, nossa, eu tenho toda semana, tenho dado aula em várias escolas sobre o tema do empreender, sobre o que é o empreender, o que envolve o empreender, né? E inclusive, Luciana, isso é uma coisa que já deveria existir há muito tempo, Há muito tempo. Entendeu? Isso deveria ser matéria obrigatória. E assim, dos pequenininhos, né? Ensinar a empreender. Ensinar desde sempre. Né? A pessoa entender que ela é capaz de produzir. Porque esse é o futuro do mundo. Exatamente. Ela é capaz de frutificar, de produzir. Exatamente. Né? Ela não tem que ficar atrelada. E uma coisa que eu gosto muito de abordar nessas aulas com esses alunos é que no nosso tempo, ou você trabalhava de funcionário para uma empresa, ou você era funcionário público, ou você prestava concurso. E eu lembro que quando eu era funcionária da prefeitura e do estado de Curitiba, e eu pedi exoneração. Eu não me encaixava naquele... Isso antes ainda de trabalhar com eventos? Antes de ser mãe. Eu saí da faculdade já aprovada em 2 concursos. Então, eu lembro que quando eu pedi exoneração, meu pai ficou enlouquecido. Né? Ele quase me deserdou. Como assim? É teu futuro. Eu, pai, pelo amor de Deus, eu não gosto, eu não consigo trabalhar desse jeito. Para mim, não me suporta, não me sustenta isso, sabe? Ele ficou enlouquecido, porque na nossa geração, ou você trabalhava numa empresa para outra pessoa, ou você era funcionário público. E as minhas filhas, desde sempre eu digo, não é só isso. A gente tem um leque enorme. E o teu futuro, o teu sucesso, ele só vai depender de como você vai desempenhar esse papel. Então, eu falo para esses alunos, você pode trabalhar numa grande empresa e empreender lá dentro. Né, empreender a sua carreira lá dentro. Porque você não pode ser um profissional engessado. Um profissional que só faz aquilo que te mandam. Você precisa estudar sempre, se informar, se atualizar sempre, para que você cresça na sua carreira. Isso é empreender. Propor, né? Exato. Tem que ser proativo. As grandes empresas buscam isso. Exatamente. Né? Propostas, projetos. Entendeu? Que a pessoa não seja aquela pessoa passiva. Exatamente. Né? Então, você pode empreender onde você estiver, você pode empreender. E foi lindo, uma das escolas que eu fui, a professora ela falou assim, eu não sei como fazer, nunca trabalhei com isso, mas eu trouxe uma proposta de projeto do mês colorido, ano colorido, alguma coisa assim. E aí cada mês ela trabalha. Então, por exemplo, o Outubro Rosa, que é do câncer de mama, ela fez um trabalho sobre o câncer de mama em todas as turmas e todos os professores precisavam se envolver, sabe? Agora o mês da mulher, então ela levou várias mulheres de diferentes áreas de atuação para falar com os alunos, para conversar com eles. Ela levou de frentista, mulher frentista, para contar sobre o trabalho dela, até daí eu fui lá para falar um pouco sobre o empreender. Então, assim, eu falo, você olha para a professora, ela está empreendendo dentro da escola, que é um lugar que você julga que é engessado, né? Então, o empreender, ele está em tudo. Você só precisa abrir seus olhos, né? E ter foco, ter comprometimento. Se você não tiver comprometimento... É verdade. Você pode estar na melhor empresa para se trabalhar. Você não vai prosperar. Né? Então, você tem que fazer tudo com excelência, ser o melhor que você pode naquilo que você faz. Independente de onde você estiver, seja o melhor. Independente de onde você estiver, né? Exatamente. E existe, assim, dentre essas mulheres que você já atendeu, existe algum case de sucesso, alguma história, assim, que ficou marcada? Que você gosta de contar? Gosto. Tem uma. Ela é uma moça não, ela é uma jovem senhora, ela tem 51 anos, tem um filho de 10 anos,
Ele era um coleguinha da minha filha e eu acabei me aproximando dela por conta dessa amizade que ele tinha com a minha filha, e ela veio me abrir a história dela. Então é uma mulher separada, o ex-marido não pagava pensão há 6 meses e ela vive ela, o filho, a mãe e o irmão com um salário mínimo. E quando ela me contou isso, eu fiquei, meu Deus. 4 pessoas? 4 pessoas com um salário mínimo pagando aluguel. Aí eu perguntei, como você faz isso? Daí ela, num mês eu pago a luz, no outro mês eu pago isso. E é aquilo, né? Vai sorteando os boletos e, nossa, me cortou o coração de um jeito que eu não sei explicar. Primeiro que eu fui tomada de uma raiva muito grande desse ex-marido, que tem um bom salário e não paga pensão porque ela vai moer o dinheiro, R$300. Eu fiquei revoltada. Uma grana absurda. Absurda, né? Ela vai ficar milionária, né? Uhum. Mas enfim, aí eu lembro que naquele dia eu orei. Eu falei, Deus, o que tiver que ser, coloque na minha frente. Mas deixa bem claro, para eu não inventar moda ao redor disso. Não quero inventar a roda aqui, não. E eu lembro que eu sonhei com ela sentada na minha frente e eu conversando com ela. E aí eu perguntei, você quer fazer uma mentoria comigo? Ela, mas eu não tenho como pagar. Eu falei, não vai pagar nada. Eu quero só que você saia dessa situação que você tá e, né, mude essa situação da sua vida. E comecei a mentorar. Então, sempre que eu começo com uma mudança, que eu falo, mudar o mindset da pessoa. Uhum. Porque, infelizmente, ela tá naquele mindset de miséria mesmo. Né? Ela tá com aquela cabeça de miséria. De que ela não vai vencer, que ela não vai vencer. Vai morrer assim. Pra que eu vou fazer se, né, se é isso que eu tenho e tal. Então eu precisei mudar. Por exemplo, no fim de semana ela dizia assim, eu tô sem dinheiro. Por quê? Eu levei o Gabriel no cinema. E eu dizia, mas você não pode fazer isso. Levei ele num parque. Porque esse dinheiro, ele vai te fazer falta na frente. Então, começar a trabalhar essa mudança de pensamento dela. Foram 3 encontros trabalhando isso, mostrando para ela que pequenas atitudes podiam fazer a diferença. Então, chegou um dia que comecei a projetar todo o negócio com ela, a gente fez um Canva, sabe? Fiz todo o quadro detalhado com ela. E eu lembro que naquele dia eu vi um brilho no olho dela dizer assim, então dá certo? Eu falei, dá certo. Ela tinha uma bicicleta e um carrinho de vender doce parado em casa, porque na necessidade ela precisou ir para o mercado, né, e largou aquele sonho que ela tinha. Eu falei, não, vamos botar para rodar isso aí agora e vamos lá. E imagine, ela ganha R$1.255 no mês. Eu falei, agora você vai sair para venda, vai fazer tuas pipoca gourmet, vai sair para venda, vai parar tem uma escola numa quadra, uma escola na outra. Um dia você vai em uma escola, outro dia você vai na outra. Faz o mínimo, faz 25 pacotinhos e tenta vender, né? Para começar, para não ter perda nenhuma. Exatamente. E aí fiz todo o planejamento junto com ela, falei, olha, o preço é esse, fizemos a precificação, né, a abordagem, como que você vai abordar os clientes na saída da escola. E aí ela me ligou à noite dizendo, eu vendi os 10 pacotes. Aí eu, sério dela, Lu, você consegue acreditar que eu vendi os 10 pacotes a R$12? Eu ganhei R$120 hoje. E eu falei, então, 10% do que você ganha no mês, você ganhou em um dia. Em um dia trabalhando talvez, 20, 25 minutos, que foi só a saída da escola. Teria Exato. Ganhado mais. Na quinta-feira, ela foi na outra escola, que era uma escola particular. Ela falou, eu fiz 25. Vou tentar. Eu falei, eu tô orando, vamos lá. Vendeu os 25. E aí ela falou, Lu, eu paguei as 2 contas, a luz e a água esse mês. Eu falei, você tá vendo como é possível? É possível. Ela, mas e daí? Será que eu largo meu trabalho? Eu falei, não! Então, essa é a importância do mentorado, acompanhar, né? Porque eu lembro que quando eu comecei, era assim, vou largar o trabalho. Tá, vou largar, será que largo? Era uma coisa sozinha, eu comigo. Então, quando você tem outra pessoa para dividir, essa pessoa ela vai te mostrar outros lados, né? Outro ponto de vista. Eu falei, não, continua o teu trabalho, você trabalha só até as 2 da tarde, todos os dias você pode sair para venda, procurar outros lugares e tal. Então, hoje ela tá com uma renda ela tá quase alcançando o que ela já ganha do salário dela, trabalhando só nesse período do fim da tarde. Então, ela
praticamente dobrou. Dobrou. Com uma renda extra, né? Exatamente. E hoje ela sonha, um dos sonhos dela é alugar uma casinha para ela e para o filho só. Que ela quer sair, que é um ambiente bem tóxico onde ela tá. Ela quer sair daquele ambiente para viver ela e o filho. E eu disse para ela, você não pode contar com a pensão dele. É um dinheiro que, se entrar, ótimo. Né? Não estou dizendo que não, ele não tem que pagar. Não, ele tem que pagar, é a obrigação dele. Isso. Mas isso não pode ser uma dependência. Né? Então é muito legal. E aí consegui levar ela para os encontros do Lidera, consegui colocar ela em grupo de empreendedoras, né? Porque eu falei, agora você precisa oferecer para outras pessoas. As pessoas precisam conhecer teu produto, conhecer tua história. Nossa, então ela é muito legal ver assim como elas saem de um lugar onde elas se sentem pequenas, diminuídas, né, incapazes de qualquer coisa, porque é uma coisa que para nós, olhando de fora, é simples, mas que se no primeiro dia eu chegasse para ela e dissesse, vai fazer pipoca e vai vender, não ia dar certo. Muitas vezes essa mulher com esse perfil, ela vem de uma família que sempre a tratou menosprezando, reduzindo, diminuindo a imagem dela. Às vezes casou-se, que o parceiro fazia a mesma coisa. Então, ela se sente incapaz. E lidar com isso é complicado. Você desmistificar isso tudo que você aprendeu uma vida inteira, né? Você saber... E quando... Eu faço ideia, né? A primeira pipoca que ela vendeu, né? O primeiro pacotinho, que felicidade. Ela pensou, meu Deus, sim. Isso é possível. É possível eu fazer o que eu gosto, né? E agora, graças a Deus, né? Tá caminhando e tá bem. E assim, né? É muito lindo de ver, porque quando ela chegou para mim, na primeira reunião que nós tivemos, ela literalmente estava pequenininha. Ela estava curvadinha. Curvadinha, ela estava pequenininha. E acho que no 5º encontro, ela chegou, ela tinha pintado o olho, tinha feito outra postura, maquiagem, estava com uma blusa com um brilho na frente, e ela chegou, puxou a cadeira e sentou assim. Eu falei, meu Deus, quem é você? Ela, porque eu falei, você tá linda. E ela tava com um brilho, sabe? Então, assim, o que enche o meu coração é isso, extrapola o financeiro. Né? Extrapola o financeiro, é aquela realização interna, é o coração quentinho, é ela saber que não vai faltar as coisas pro filho, que a gente que é mãe, a gente sabe, que eu acho que deve ser a maior dor do universo, você, né, não conseguir suprir o mínimo para um filho. Então, ela saber que ela vai dar conta de fazer aquilo, e é o que eu digo para ela, só depende de você. A culpa para as coisas não acontecerem é de qualquer um, mas a responsabilidade é só sua. Então, você é responsável pela tua vida e pelo teu futuro, né? Não adianta você falar, Deus me ajuda, se você não faz nada. Deus, ele coloca várias possibilidades na nossa frente, as oportunidades. Né? Ele está te ajudando. Né? Então, se você não fizer... Porque eu também já tive mentorada que eu larguei na metade, que eu disse, infelizmente, não dá para continuar. Porque tá ali, a oportunidade tá ali. Eu não posso fazer nada por você. Se você não fizer, né, não vai acontecer. Então, são os extremos, né? Mas já tive mentorada de tornozeleira eletrônica, sabe? É mesmo? Também vendendo docinho, que conseguiu, um filho pequeno, nenezinho, caiu na vida por, né, uma série de escolhas erradas e veio me procurar pedindo mentoria. E eu dei, foi fantástico, porque a outra pessoa criou uma marca, criou uma página no Instagram, começou a se enxergar como empreendedora, né? Enquanto a família dizia, vai vender docinho. Vai vender docinho. E é muito incrível o poder, incrível no sentido ruim, o poder que a família tem. De destruição, né? De imagem, de identidade. Exatamente. Eu vou contar aqui, vou abrir aqui uma história que é minha. Quando, em junho de 2021, nós fizemos o primeiro churrasco pós-pandemia, não, né? Ainda estava em pandemia, mas o churrasco na casa da minha mãe. Eu, meu irmão, minha cunhada e a minha mãe. E aí... chegaram 3 amigas da minha mãe lá, e a gente acabou descobrindo que ela estava furando o isolamento, e elas chegaram e a minha mãe foi apresentar a família para essas amigas que nós não conhecíamos. E ela falou, olha, esse é o meu filho, ele é advogado, nananã, ele está abrindo o escritório dele. Essa é minha nora é advogada, está estudando para concurso, ela é assistente de uma juíza, e essa minha filha, ela faz pão.
E aquilo me doeu, mas me doeu de um jeito que eu não sei explicar, sabe? Eu não sei nem descrever a dor que eu senti. Porque eu sabia tudo que eu fazia. Eu tinha a feirinha do condomínio, eu tinha aquele grupo de empreendedoras do condomínio que eu dava treinamento para elas, eu ensinava elas venda, marketing, página de rede social, tudo mais. E eu estava concorrendo ao Empreendedora Curitibana, que também é um processo árduo, são 8 etapas bem difíceis. E aí doeu muito, que eu lembro que naquela época eu pensei em desistir do prêmio, de parar mesmo, porque eu falei, eu só faço pão. E aí, quando eu vi os sinais que Deus manda, né? Uma das pessoas responsáveis mandou uma planilha, por engano, no grupo das empreendedoras, das concorrentes, né? E nessa planilha eu constava como primeiro lugar entre 208 empreendedoras. Eu era mais bem avaliada. E quando eu olhei aquela planilha, eu falei, meu Deus, eu tô em primeiro lugar. Gente, fui olhando as classificações. Falei, sou eu mesmo, eu tenho chance. E aquilo me deu um gás, não, né? Vou continuar. E quando eu ganhei o prêmio, a minha mãe chorou e disse assim, eu nunca senti tanto orgulho de você na minha vida. E eu falei para ela, viu, eu não faço só pão. Infelizmente, está muito relacionado à cultura do nosso país. Exato. Por isso, voltando à nossa conversa lá do início, né, a importância de se ter isso dentro das escolas, né, de ter essa uma matéria, né, sobre empreendedorismo, para ensinar mesmo os pequenininhos e subindo cada etapa, para que eles entendam que eles são capazes. São capazes. Porque a gente vem, né, de uma cultura onde, é igual você falou, ou você é funcionário público ou você trabalha numa empresa, Exato. Segue carreira, né? Então, se você empreende, não, ela faz doce, ou então ela faz pão, ou então ela vende roupa. Entendeu? E essas pessoas são as pessoas que não compram da gente. É muito incrível, porque é outra briga que eu tenho muito grande com o mundo. Falo, gente, se as pessoas que estão ao nosso redor nos apoiassem, por exemplo, todo mundo compra pão. Todo mundo compra pão. Agora, se você for olhar no meu redor, quantas pessoas compram o meu pão? É muito pouco. Os estranhos compram. Pessoas que não me conhecem compram. Mas as pessoas que estão próximas não compram. Docinho, nossa, eu tenho a vizinha que começou a fazer docinhos por conta desse movimento. Ela fala, minha família encomenda de padaria, mas não encomenda de mim. Não tem valor, né? Não valoriza. Não valoriza. Sabe? É muito triste isso. Mas eu acredito que essa questão do empreendedorismo nas escolas vai virar essa chavinha. A gente tem que ter fé que isso vai dar certo. Eu tenho fé que um dia essas crianças vão ser os adultos que vão estar apoiando umas às outras. É verdade. Assim, que vão ter outra visão, né, desse mundo empreendedor. Porque não tem jeito. Hoje o empreendedorismo, ele está no social, ele está no econômico, ele está em tudo. Né? Então, a gente precisa olhar. Inclusive, essa camiseta que eu tô, vou fazer um jabá. Apaixonada por mim. Essa camiseta, ela é de uma empreendedora curitibana chamada Larissa Hack. Ela tem uma empresa de cunho social que ela faz treinamento para grandes empresas para identificar mulheres em situação de violência doméstica. O projeto é lindo, ela ajuda muitas mulheres. Hoje eles têm parceria com a Casa da Mulher Brasileira, enfim. E ela vende, parte de tudo que ela arrecada vai para apoiar essas mulheres em situação de vulnerabilidade. Então eu falo, é empreender, né? Hoje em dia, a proteção à mulher, ela não cabe só às delegacias da mulher, ela cabe à sociedade. À sociedade. Né? Então, quando que na nossa vida a gente imaginou que as empresas contratariam uma pessoa para que esses líderes conseguissem visualizar mulheres em situação de violência? Né? Então, isso é empreender. As pessoas precisam entender que o empreender está em tudo hoje. É verdade. E tocando nesse assunto, né, de empreendimento feminino, né, que é o nosso tema aí, junto com CasaCast Lidera Mulher, eu queria que a Luciane, como uma mulher que já vivenciou, Luciana, como uma mulher que já vivenciou tantas coisas, né, e já superou tantos desafios, vindo desse último aí agora da pandemia, que muita gente também superou uma série de desafios. Eu queria que você, Luciana, deixasse assim, algumas dicas preciosas para as nossas mulheres que têm vontade de empreender, mas sente alguma barreira
e querem, de alguma forma, romper isso. Quais são as dicas para superar? Olha, a principal dica que eu dou, e eu dou para todo mundo, mulheres, homens e todas as pessoas, cerquem-se de outras pessoas. A gente precisa ter relacionamento, né? Então, qual ambiente você frequenta, né? Tem um lidera próximo de você? Grude nessas pessoas, grude nessas mulheres. Essas mulheres, elas, além de terem a vivência do empreender, elas têm conhecimento e elas têm muita vontade de compartilhar, né? Quando a gente faz sozinha, a gente se fecha e a gente fica ali, né, focado em uma coisa que às vezes não está dando certo, não está. Então, esses grupos que eu gosto do termo mastermind, né, que é do Napoleon Hill, faça masterminds, se reúna com outras mulheres para conversar sobre negócios mesmo, né, para falar sobre seu negócio, sobre a sua ideia de negócio. Às vezes é só uma ideia, né? Estou pensando em fazer tal coisa. Tá, conversa com alguém, porque aquilo ali pode ser sim um negócio. Como eu disse, nossa, estou vendendo 40 pães, isso pode ser uma empresa, né? Por que não? Verdade. E eu só consegui ter essa visão porque eu estava com mulheres do meu lado me dizendo, isso pode acontecer, né? Então, cerque-se de pessoas que vão te apoiar, que vão te orientar, que vão te dirigir nesse ambiente do empreendedorismo, né? Não tenha medo, porque às vezes a gente perde tanta oportunidade por medo, né? Confie, tenha fé, entrega. Nossa, Deus, ele dá sinais claríssimos quando você pede, mas você tem que pedir. Ele é muito claro, né? Pede. O que você pedir, teu pai dá. Então pede sabedoria, pede sinal para você saber o que vale a pena você seguir e o que não vale, né? Será que eu invisto nisso? Será que eu coloco meu dinheiro naquilo? Eu fiz um empréstimo com o meu irmão e comprei um forno e uma macieira. E eu lembro que o valor do empréstimo era exatamente o valor que eu recebia de uma cafeteria que eu forneço pães. Era exatamente aquele valor. E eu pensava, tá, se eu pagar esse valor, eu vou ficar sem nada da cafeteria, eu vou ter que depender só das vendas. E eu lembro que eu orei mesmo. E eu senti no meu coração uma paz enorme de fazer isso, sabe? Hoje eu só cresci porque eu tinha esse equipamento. E o empréstimo foi quitado, né? Não faltou nada, fé, né? Um passo de fé. Acredite, a gente é capaz. E assim, se uma pessoa que nunca deu um passo de fé, que nunca acreditou em nada, que nunca se arriscou a nada, vier te dizer não faz, é arriscado, não acredita. Porque essa pessoa ela já não teve coragem dela tentar. Ela não vai te apoiar. Então, de novo, grude em pessoas, colhe em pessoas que têm uma outra visão, né? Isso é muito importante. E estudar. Conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente, né? Quanto mais conhecimento a gente tem, mais além a gente olha. Então, estude a tua área, conheça a tua área, conheça o que você faz, conheça as pessoas que fazem aquilo, investigue teus concorrentes, isso é muito importante. O que eles estão fazendo? Até mesmo para você ter um diferencial, né, no seu produto. O que eles estão fazendo? Tá, mas eu vou fazer diferente, eu posso fazer desse jeito. Vou né? embalar diferente. Exato. Ou, não, eu não estou fazendo nada, eu vou começar fazendo o que ele faz. Exatamente. Né? Então, eu bato muito nessa tecla, principalmente com os alunos para quem eu tenho dado aula nas escolas. 1% ao dia, melhore 1% ao dia. Todo dia, faça alguma coisinha que vá te fazer melhor. Se hoje você lê uma página de livro, leia 2. Se hoje você não lê nada, comece lendo uma, né? Eu estou acima do peso. Mas, eu não vou andar só 10 minutos. Começa andando 10 minutos, sabe? Essas coisas, elas vão criando disciplina, que é isso que a gente precisa ter, né? Disciplina. Disciplina, hábito, são coisas disciplina. Que a gente... Então, assim, começa qualquer coisa. 1% ao dia, quando chegar no fim do ano, é 365% a mais do que você estava naquele dia. Né? Então, vai fazendo um pouquinho por dia, que você vai colher os frutos lá na frente. Né? Mas tem que começar, não pode se acomodar. Né? Porque o mundo não vai ter pena e o mundo não vai fazer por nós. Então, se a gente não levantar, sair da zona de conforto e fazer alguma coisa, e sempre acreditar, né, que a gente é capaz, a gente consegue. E nem tudo que nos eleva enquanto ser humano, enquanto profissional, é prazeroso de fazer. A vida adulta, né? São hábitos
que nós temos que criar. Então, como você falou, é um passinho de cada vez. E eu não quero, mas eu vou lá e faço. É dobrar 5 pecinhas da árvore de Natal. É dobrar. Hoje eu não vou dobrar tudo, mas eu vou dobrar 5. Né? E hoje eu não vou dobrar nada porque eu tô muito cansada. Hoje eu não quero. E tá tudo bem, né? Mas faz de pouquinho as coisas, elas vão acontecendo, a mudança vai surgindo. E sempre ter o foco assim, o que é mais importante para você na sua vida, né? Quais são os pilares da sua vida? Eu tenho muito claro, o meu primeiro pilar é a minha família, o meu segundo é a minha fé. Eu não abro mão desses dois. Esses dois são os que me guiam, né? Se qualquer coisa na minha vida acontecer que vá me tirar o foco desses 2 pilares, eles não é para mim. Então, quando você tem bem claro quais são os pilares da sua vida, você consegue fazer escolhas de acordo com isso e você não sai da tua direção, do teu rumo. Verdade. Luciana, eu quero te agradecer muito pela sua presença, por essa conversa animadoríssima. E eu tenho certeza que quem nos assistir, quem nos ouvir, vai gostar muito das suas palavras e incentivo também. Para quem tem ainda alguma dúvida, algum medo, algum receio de pôr em prática aquele projetinho engavetado, eu acho que agora sai do papel. Tem que sair do papel. E se não sair, só me escrever, manda uma mensagenzinha que a gente começa a dar o start nesse projetinho aí. Inclusive, quem quiser achar a Luciana, aonde procurar? Então, estou nas redes sociais. As minhas redes sociais pessoais são Lu Ivanic, como Lu Ivanic sempre, porque eu falo Luciana é só quando a minha mãe ia brigar comigo, que ela me chamava, então é Lu Ivanic. E Pieck Pães Artesanais. Todas as redes sociais a gente está lá com Pieck e como Lu Ivanic. Só me mandar uma mensagenzinha que eu vou ter o maior prazer de ajudar, orientar, clarear ideias. Obrigadão, Luciana. Eu que agradeço. Né? Não vou chamar de Luciana, senão vai achar que eu tô xingando. Tá brigando comigo. Obrigada. Obrigada, Lu. Obrigada. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Vamos dar um tchau aqui.